Márcia Fernandes, boa tarde, obrigada pela presença, aqui, querida. Tá? Te impressionou também, bastante, né? Nossa, deve doer muito. Muito, eu imagino, tá medicado, tá num excelente hospital, tudo vai dar tudo certo, cercado do carinho da família, mas imagina, se pra gente, vendo as imagens, foi um sufoco, a família dele assistindo em casa, viu? Olha lá o Marquito também. O Marquito não percebe, Sônia, ele fica, acho que é uma brincadeira, olha, o ratinho sim, o ratinho foi vivo. Tá certo, viu? Tá aí, graças a Deus, né? Como disse o Júnior, como disse a Maiara, ele tá muito bem tratado, ele conseguiu ficar calmo, ele ficou tranquilizando a família e, se Deus quiser, vai se recuperar logo. Ainda não tem previsão de alta em função desse procedimento de cuidar para não ter uma infecção, apesar da queimadura ser superficial, mas em 10 dias os médicos garantiram que ele vai estar novo, em folha. Graças a Deus, o anjo da guarda dele de plantão lá fez com que nada mais sério acontecesse, viu? Falar em anjo da guarda, falar em planos espirituais, a gente está aqui com a sensitiva Márcia Fernandes, com o Jorge Lordello, que é um estudioso deste assunto, e hoje nós vamos falar sobre aquele vídeo do velório do Roberto Bolanhos, que todo mundo diz que o fantasma dele apareceu, campeão de acessos no YouTube, né, de comentários pela internet, e parece que foi constatado que é uma farsa, não sei, a Márcia vai explicar isso aqui pra gente, mas no começo eu já desconfiava, não sei porquê, talvez pela repercussão mundial, você visse que alguém ia querer mesmo tirar proveito daquilo, causar um outro tipo de comoção. Vamos ver só um trechinho no vídeo, já a Márcia vai comentar isso. Olha, o padre está lá fazendo a cerimônia fúnebre, né, a missa. La morenita del Tepeyac y que vino a manifestar que el reino está vivo entre nosotros y que puede venir a darle plenitud, a mancha branca se mexendo. Y que un día reinaremos con él para siempre, vivo entre nosotros, y que puede venir a darle plenitud, y que un día reinaremos con él para siempre. Tá vendo? Vocês veem claramente, né? Parece uma fumaça, assim, um vulto disforme, um fantasma, um ectoplasma, como bem define a Márcia, ali no altar, diante do caixão do Roberto Bolanhos, e todo mundo, isso rodou o mundo dizendo que era o espírito dele na própria cerimônia fúnebre, no próprio funeral dele, essa coisa toda. Mas, né, é claro que causou polêmica e parece que já foi desmistificado. Agora, como? Como é que se faz esse tipo de coisa, então? Como é que se engana tanto as pessoas? Embora tenha um poder, isso foi baseado numa coisa de verdade, como a Márcia já vai explicar, porque os espíritas acreditam mesmo, né, que a alma da pessoa, o espírito da pessoa fica ali no próprio velório e às vezes até consolando os parentes por essa perda aí. Mas já a Márcia fala a esse respeito, né, Márcia? Se desconfiou também logo de cara. Eu vou mostrar daqui a pouco porque pra mim é uma farsa. Tá bom. Vou mostrar o detalhe porque é uma farsa. Vamos mostrar aí se não é verdade, mas tem cara de farsa. Agora, como é que faz esse tipo de coisa? Já a gente comenta. Vamos falar uma coisa ontem. Em Império está acontecendo já alguns capítulos da novela que as pessoas perguntam, mas isso pode acontecer na realidade? É só coisa de novela? E aí o pessoal sempre pede a opinião da Márcia Fernandes, que hoje vai falar de vários assuntos que vocês andaram pedindo aqui no nosso programa, tá? Personagens da Jurema, vivida pela Elisângela, e o filho Jairo, não é? O que acontece? Ele foi assassinado na trama, a família está desesperada em busca dele, achando que ele está apenas desaparecido, mas assim que ele é assassinado, ele aparece para a mãe dizendo que ele tinha morrido. E ela diz que desde criança, porque o marido duvida, o irmão do menino, outro filho dela duvida, ela chora desesperada. Ela acredita piamente na visão, ele aparece em sonhos para ela, mas ela sabe que não é apenas um sonho, é um aviso de verdade. Ele vem e diz: mãe, eu estou morto, porque ele aparece para ela, como vocês estão vendo, todo coberto de terra, não é? Porque o traficante matou e enterrou o menino. Aí ele aparece e diz: eu estou morto, mas é isso que ele comunica. Então ela fica desesperada. Ela diz que ela vai acender mais velas, ela vai rezar muito para ele continuar aparecendo para ela e contar o que aconteceu com ele. Ontem ele apareceu de novo, né? Ele conta que ele foi assassinado e ele vai aparecer para dizer onde ele está enterrado. E é assim que essa mãe consegue localizar o corpo do próprio filho, né? Consegue resolver a situação, me parece que diante da polícia também, não sei se ele conta
quem o matou, mas ele está contando tudo provavelmente, e consegue dar para o filho um sepultamento digno e definir essa situação. Então esses são os momentos em que ele aparece, são fortes as cenas, os dois muito bem também, não é? Ela desesperada como mãe, e na aflição dele continuar vindo a se comunicar com ela, e aí vem essas coisas, as pessoas perguntando, é possível, existe esse tipo de coisa, esse tipo de comunicação, ou é só coisa de novela, Márcia Fernandes? Não. Eu tenho assistido e existe sim. Na verdade, ela é uma paranormal, ela tem a clarividência e a vidência. E ela tem projeção astral. Então a gente, quando dorme, literalmente nós saímos do corpo, todo mundo sai, e vai fazer viagem astral. O que ela faz é se encontrar com ele. É ela que vai se encontrar com o filho, ela que se encontra, não ele com ela. Tá. Então, ela vai se encontrar com o filho e ele vai explicando para ela o desespero que ele se encontra. Então, primeira coisa, o que acontece com ela? Ela faz uma projeção astral, você vê que é dormindo, e sai à procura louca do filho e encontra. Tá, isso é uma coisa. Isso acontece muito, 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 muito. Agora, o menino, como ele está, ele para mim chama-se obsessor. Tá. Ou encosto, né? Então ele está com frio, você vê, ele está sentindo a morte, ele entendeu que ele morreu, mas ele não quer admitir, ele não aceita, ele se sente gelado na própria tumba, digamos assim, no próprio buraco, né, que ele está enterrado, e ele não vai ter paz, ele precisa de um calor humano, ou seja, ele precisaria já estar com espíritos de luz, não a mãe, mas espíritos de luz falando assim, é assim que acontece, vamos meu filho, você morreu, sai daí, vamos para um hospital no astral, existe hospital, vamos lá que você vai ser cuidado, você vai entender a tua passagem. Me parece que ele tem tantos problemas espirituais, ou falta de amor a Deus, falta de temência, que ele nem percebeu socorristas, que graças a Deus nós temos na hora que a gente morre. Ele vem pedir socorro para a mãe de alguma forma. O anjo da guarda ali, a gente vê que ele está sem, quer dizer, que todos nós temos um anjo da guarda que nos ajuda. Ele está sozinho naquele umbral tremendo, naquele buraco gelado. Então a mãe corre, procura por ele, e ele corre contra a mãe. É mental até, né? É mental a coisa. E ele vai ter a ajuda dela, com certeza, com orações, com amor, com o toque que ela deve dar. Aí ele vai acalmar e aí ele é levado para planos melhores. E ele melhora a partir do momento que ela encontra o corpo dele, e aí pode dar um sepultamento digno. Aí ele vai se sentir amparado lá no astral. Ele vai se sentir, porque ele vai sentir que tiraram ele daquela terra, daquela coisa horrorosa, e vai falar, agora tá quentinho de novo, eu tô bem. Aí nessa hora, com certeza, o plano astral faz a passagem, porque ele não fez a passagem. E é bom a gente dizer aqui, falar, olha, vamos entender a morte. Ninguém quer falar de morte, mas assim, morrer é isso. Você está preparado? Quer dizer, se prepare para não ficar sentado vendo o teu enterro, ou então ali dentro do teu caixão, nesse gelo. Isso acontece em 80% dos casos. Nossa. É muito sonho. Então, 20% tem aquela quietude de alma, espera ser amparado e vai. 80%, infelizmente, fica nesse desespero que está esse rapaz. Certo. Bom, vamos ver, né? Porque o capítulo da revelação de onde ele está enterrado também promete ser bastante emocionante. São coisas com dados de realidade para os espíritas e os espiritualistas no geral. Agora, o Lodelo, que também é especialista em segurança, estudioso desses assuntos, né, de plano espiritual, a gente sabe que principalmente várias polícias do mundo lançam mão dos tais psais, que eles chamam, né? Psicólogos, paranormais, essa coisa toda, em investigação. E que já aconteceu casos de realmente esses médiums, esses paranormais, em casos como o do Jairo, assassinado, enterrado, sabe Deus onde, eles conseguirem localizar o corpo e desvendar os crimes. É isso mesmo? Continua a existir isso, claro. Sônia, isso muitos países utilizam na própria legislação. Isso é permitido. No Brasil não, né? Não, podemos estar nos Estados Unidos, que é muito usado. Mas no Brasil, Sônia, a legislação ela não regulamenta, mas ela também não inibe. Tá. Vários juízes, eu tenho arrecadado, Sônia, algumas sentenças. Um dia, se você quiser, eu trago para você. Claro. Onde os juízes, através principalmente de psicografia e psicofonia, os juízes acreditaram naquilo que foi apresentado por um advogado, através de profissionais da área, que são pessoas que são renomadas, e que o juiz entendeu, Sônia, que houve sim uma mensagem de outro
de outro plano espiritual, e o juiz aceita aquela mensagem e absolve réus. É óbvio, isso não é comum. Tem a famosa carta do Chico Xavier. Do Chico Xavier. Os advogados não estão acostumados, mas no sul do país, principalmente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, isso realmente é utilizado em alguns casos. Isso, né? Muito interessante. É importante, realmente, viu? Bom, a gente vai falar de mais coisas aqui ainda. O que eu queria falar, mais uma coisa em relação a isso, é justamente essa história. Ela vai, ela procura, ela acha, mas ela faz tudo isso sozinha, ela não tem o apoio do marido e do próprio filho, o irmão, porque as pessoas simplesmente não acreditam, não dão nem o benefício da dúvida, eles ficam achando que é desespero de mãe e ponto final, quando é bom parar para ouvir um pouco, né, Marta? Sempre bom. Esses sonhos premonitórios, sonhos de locomoção astral, como essa senhora faz. Imagina a dor que ela está sentindo e em sentir mesmo que é verdade que o filho dela está morto e péssimo, né? Quer dizer, eu acho que as pessoas têm que dar mais atenção ao que acontece, ao invisível. Tá. E assim, sempre, Sônia, eu quero dar um alerta. 16 missas. Toda pessoa que desencarnar, por favor, é católico, não é católico, pede para orar 16 missas para não acontecer essa tragédia, porque o que está acontecendo com esse moço é uma tragédia. Exatamente, coisa de novela, mas se fosse na vida real, uma tragédia. Antes de eu chamar os vídeos, as fotos, tudo aquilo que a gente vai mostrar para Márcia Fernandes, ouvir a opinião do Jorge Lodelo também, só comentar uma coisinha rápida, diretor, porque hoje a Folha de São Paulo veio com essa manchete em relação ao Rei Pelé, que teve alta, deu uma entrevista coletiva, disse que não teve medo de morrer, mas ele diz aqui, no hospital achei que Deus tinha se esquecido de mim. Me desculpe, eu sei que o momento dele foi difícil, foi dramático, mas eu achei um tanto quanto cara de pau ele pensar que Deus pudesse ter esquecido dele. Ele não perguntou assim, eu mereço ser lembrado por Deus? Porque, na verdade, ele não entendeu ainda, talvez depois de tudo isso que ele passou, ter visto a morte de perto, ele entenda, né, que nosso Pai Divino, nosso Pai Celestial não nos abandona e nem nos esquece, ao contrário de outros pais aqui na Terra, como ele mesmo, que não deu sequer um telefonema para a filha Sandra, que estava morrendo no hospital e que até o último momento esperou ouvir do outro lado da linha ele a chamar de filha e ele dá pelo menos uma frase de consolo, pelo menos dizer adeus para ela naquele último momento, naquele momento de partida. Então, nesse momento que aí dói para ele, aí ele tem medo de perder a vida, ele fala em Deus e ainda ele fala que Deus pode tê-lo esquecido. Deus não esquece ninguém, mas talvez fosse a hora de um aprendizado mais profundo, de botar a mão na consciência e principalmente de se arrepender, porque eu fiquei revoltada de ler esse tipo de coisa. Eu acho assim que o Pelé é uma pessoa que, olha, tem que lavar a boca para falar em Deus, porque o que ele fez, gente, não se faz, viu? Isso tem um preço espiritual, Márcia, é isso que eu queria saber. Imagina um pai rejeitar uma filha na hora já não pode rejeitar normalmente, ainda mais na hora da morte. Ou seja, meu Deus, esses laços que são eternos, ele não cumpriu, ele renegou. E este ano de 2014, foi o ano da justiça divina. O que as pessoas fizeram de mal 12 anos atrás, elas estão meio que pagando, sabe? É mesmo? É 12 anos atrás. 12 anos. Gente, bota a mão na consciência, então, tira da gaveta que vocês fizeram, então né? Vai perdoando, vai pedindo perdão. Eu acho que assim, negar um filho é ser primitivo demais. Pode ser rei da bola, mas rei... Esse talento ninguém tira dele, mas como pessoa, você me desculpe, é o fim do fim, a pessoa negar um filho. Se Deus tivesse esquecido do Pelé, eu acho que ele ia ter toda a razão, na verdade, né, Lodelo? Sônia, eu gostei que você tocou nesse assunto, porque eu li hoje de manhã essa matéria, achei a frase dele muito infeliz. Muito infeliz. Eu vou passar uma experiência minha, Sônia, que eu aprendi com a minha família, é o seguinte, quando a gente fala em Deus, nós devemos agradecer tudo que acontece de bom, mas tudo também o que nos acontece de ruim. Nós aprendemos na vida. Meu falecido pai falava que a gente não aprende no dia do churrasco, que é aquele momento de felicidade da família. Você aprende na vida com as dificuldades. E muitas vezes uma doença faz a pessoa melhorar como gente, como pessoa. Sim. Então, quando uma pessoa mais abençoada em relação a bens materiais, em relação a sucesso na vida, no Pelé é uma das maiores do mundo. Agora, no momento de dificuldade, você imaginar que Deus está te esquecendo, eu acho que não é por aí essa linha de raciocínio. É verdade. Agora, você acredita num aprendizado dele, que de repente isso possa, daqui para frente, com tudo que ele passou agora,
Sônia, dar uma amadurecida. Doenças graves mudam pessoas. Eu conheço diversas pessoas que tiveram doenças graves, por exemplo, câncer, e a pessoa depois que sarou, ela se tornou uma outra pessoa, porque ela passa a dar valor para coisas que não tem dinheiro. E no caso da Sandra, que você bem colocou, e na época eu fiquei muito chateado, porque gosto do Pelé, admiro o Pelé, mas fiquei muito chateado, porque a Sandra não pediu para nascer, Sônia. Exatamente. Ela não pediu para nascer. Se ele teve uma relação com uma pessoa, essa menina nasceu, não adianta só você ir lá e colocar o nome através de uma ação judicial, mas sim você dá o mínimo de carinho que essa menina merecia. Infelizmente, ela teve um fim muito trágico e foi embora desse plano astral muito cedo. Muito cedo, na verdade, né? Agora, você acredita numa mudança interna, espiritual, a partir disso? Essa frase, para mim, parece que não caiu a ficha ainda do que ele fez. Quem acha que Deus castiga, não tem evolução espiritual. Entendi. Deus não erra. Até na morte de um filho. Então, a partir daí, ele acha que Deus esqueceu dele no Einstein. Poxa vida, sabe? Poxa vida. Alguém no SUS, né? Na saúde pública podia até pensar então, nisso. assim, uma pessoa que diz assim, Deus me esqueceu, ele não tem evolução nenhuma espiritual. Desculpe, ele não entendeu quem é Deus. Ele não entendeu que ele é filho supremo de Deus e que Deus está dentro de nós e que Deus não pune, gente. Deus apenas nos mostra. Nós é que criamos para nós esse tipo de coisa. Né? Esse débito que ele criou com a Sandra vai para além da vida. Então ele vai voltar com esse débito, com essa moça. Sabe, ele não aproveitou. Ela vai voltar a ser filha dele. Pois vai voltar, vai ser mãe. E vai rejeitar. Se ela não for, sabe, a mãe que rejeita o filho, se ela tiver mágoa. Agora, se ela já aprendeu a lição da vida e for mais, digamos assim, espiritualizada, vai ser uma mãe que vai tratar muitíssimo bem ele vai falar, nossa, minha mãe me ama tanto, ele não vai entender. Ele vai ser aquele filho que vai sentir alguma coisa estranha na mãe. Não vai sentir nem merecedor de tanto amor, né? Exatamente. Então eu acredito muito em reencarnação sofrida desse rapaz, infelizmente, que teve tudo para ser maravilhoso, não com a vida dos outros. Não é com a vida dos outros. Você não tem que ser generoso com os outros. E sim, lógico que também. Mas, poxa, com a família. Você tem que ser amoroso, generoso, amigo com a tua família, aquilo que Deus te colocou na frente. E eu acho que ele tirou 0. Entendeu? Sônia, a Pati Gabi está falando uma verdade aqui. Eu lembro que a Sandra implorou pela atenção e pelo carinho do pai. Ela fez o que pôde. Só que chegou num determinado momento, não teve nenhuma resposta. E realmente, quando ela ficou doente, eu acho que às vezes naquele momento você poderia ter o coração um pouco mais mole. Sabe o que é? Olha, não é que a gente queira estar fazendo um julgamento público do Pelé. A gente está comentando aqui aquilo que todo mundo sentiu a partir dessa história da Sandra, extensivo aos netos, porque ela deixou aí 2 filhos, que é o que parece, ele viu só uma vez na vida. Os meninos têm o maior orgulho de ter um avô como o Rei Pelé e na mesma proporção eles devem sentir a rejeição. Eles herdaram isso da mãe, a rejeição que ela sofreu do pai. Os netos, pelo jeito, sofrem do avô e eles jogam bola. Ou seja, ele é o ídolo dos 2 e não tem uma aproximação. Não soube ser pai, não está sabendo ser avô. E é uma coisa que dói no coração de todos nós. Então eu, pelo menos, não consigo fechar minha boca. Se ler uma coisa dessa, vai falar, desculpe, mas eu tenho que falar, quem sabe um dia cai a ficha. Ele tem tempo ainda, Deus deu mais uma chance para ele. Ele teve mal, de verdade, ele tem um rim só, uma tremenda infecção generalizada, é o que a Márcia Fernandes falou, estava num hospital de excelência, ele consegue sair com vida. Outras pessoas que não têm acesso a esse tratamento não sairiam vivas não. Ele saiu, então dá tempo de corrigir uma série de erros, dá tempo de botar a mão nesse coração e daí não deu para a filha, dá para os netos, pelo menos é isso que a gente fica esperando, tá certo? Eu gostaria de ver um dia que ele fosse rei também, com a família dele, como disse a Márcia, nesse plano afetivo e tentar se resgatar pelo menos um pouco, né, de amor dentro dele para poder entregar para quem merece e para quem precisa, porque os 2 pequenos passar por isso deve ser uma dor maior ainda para a mãe deles no plano espiritual, ver que os filhos estão passando pela mesma coisa que ela. Eu volto aqui já, vou dar mais um recadinho. A gente tem a declaração do João Kleber, apresentador da nossa Rede TV, né, showman, dizendo que ele é médium e ele conta com
como é que ele descobriu isso e o que ele sentiu naquele momento. Daqui a pouquinho, Márcia Fernandes e Jorge Lordello aqui com a gente. E tem os vídeos, e tem as fotos, e tem o vídeo do Roberto Bolanhos. Era o espírito dele mesmo que estava no próprio velório, ou é tudo uma armação? Se é armação, como é que aconteceu? Tudo isso você vai saber hoje aqui ainda. Olha, vou chamar para vocês o trecho do João Kleber, uma grande entrevista que eu fiz com o João, inclusive nosso especial de véspera de Natal, esse entrevistão com o João Kleber, e no momento da nossa conversa, ele fala da mediunidade. Eu vou te mostrar um trechinho disso agora, depois o assunto completo você vai conferir dia 24 de dezembro aqui na nossa Rede TV, tá bom? Vamos lá. Inclusive eu acho sensacional, aliás, diga-se de passagem, mas eu vou confessar aqui, você sabe que eu tenho um senso sentido, hein? Eu mesmo, vejo coisas. João? Nossa, eu vou te levar pra Márcia. Eu tô te falando sério. Márcia pode Fernandes, perguntar pra Eliana, que é minha namorada, pode perguntar pro Rafael, que eu falo sempre aqui. Tá. Eu tenho senso sentido. Às vezes eu escuto barulho, eu vejo coisa. Aí eu falo pra Eliana, ela fala, João, não fala isso que eu não durmo. Eu falei, tô falando sério, eu vejo, tô te falando sério. Então, o teu programa, quando as pessoas às vezes fazem comentários irônicos ou sensacionalistas, comentários, críticas sensacionalistas, eu falo, pô, gente, eu, por exemplo, se eu falar isso, uma vez o Fábio Júnior falou que via disco voador, lembra disso? Lembro. Um cara, coitado, tomou pau, tudo que foi lá, gozaram o cara. Lembra disso? Lembro. O Fábio Júnior. Então, agora, às vezes a gente não fala certas coisas, porque a gente fala, vamos começar a falar que a gente é maluco. Eu já tenho a fama que faço um negócio do programa que é combinado. Vai dizer que eu vejo fantasma e vai dizer que o cara é maluco mesmo, né? Entendeu? O cara é doido. E vai dizer que é mentira, então eu nem toco no assunto. Mas eu sou barulho, eu vejo vultos, eu tenho um ser. Você já viu mesmo? Já veio vulto, eu já vi. Já vi. Outra coisa, eu tenho um sentido. Parece que quando a pessoa vai falar de mim, eu passo. Já me aconteceu, ontem mesmo aconteceu. É mesmo. A pessoa foi falar de mim, eu já estava atrás, passando. Falei, a coisa me traz na minha mão, vem na minha frente. Vem na minha você, frente. Né? É uma coisa impressionante. E você tem desde pequeno, você percebia isso? Eu fui percebendo isso, não, de pequeno não. Eu percebi, acho que depois de 20 e poucos anos, que eu me lembro, já isso no Rio de Janeiro. Eu morava numa pensão. Pouca gente sabe que eu morei na rua, né, Sônia? É mesmo? Morador de rua. É isso mesmo, essa história do João Kleber ter sido morador de rua é impressionante, mas vocês vão saber também no nosso especial de Natal, dia 24, à tarde sua, aqui na nossa Rede TV. Tá muito legal esse papo, viu? Márcia Fernandes, como é que você viu essa história? Você sabe que eu acho que a sua presença aqui, tratando tudo isso com tanta naturalidade, o Lordello, um especialista em segurança, né, dizendo que estuda esse tipo de coisa, acredita, sabe de coisas verídicas em relação a isso, né, Lordello? Deixa as pessoas mais à vontade para falar, né, sobre isso, sem medo de preconceito, de rejeição, de que o pessoal faça piadinha, porque o Raul Gil veio aqui e contou isso, que é uma coisa que ele jamais tinha dito aqui no nosso programa e se sentiu à vontade para dizer. O João agora também, quer dizer, eu acho que isso tem a ver com a presença de vocês no nosso programa também. O Carlos Alberto também, né, falou com a gente, né? O Timóteo também contou, quer dizer, as pessoas se abrem mais conosco aqui em relação à mediunidade, a assuntos espirituais, justamente por causa da sensitiva Márcia Fernandes e também a credibilidade que inspira o Jorge Lordello, viu? Desmistificando a espiritualidade. É o nosso papel mesmo. Eu trabalhei com esse menino, esse programa com ele, gosta muito de mim, eu gosto muito dele, e eu já sabia que ele tinha essa paranormalidade, que ele dizia, Márcia, eu vejo. Então é assim, clarividente é uma coisa, vidente é outra. Pelo que ele explicou, ele tem a clarividência. O que é a clarividência? É saber se alguém te gosta. Eu chego aqui, eu sinto que você está sentindo por mim, sem que você fale. Você sente que eu te gosto. Sinto bastante. Então, eu sinto, o clarividente, ele tem o seu sentido, ele sabe quando está para acontecer alguma coisa, ele fareja no ar, na verdade isso é clarividência. E vidência é ter a capacidade, digamos assim, de ver o invisível. De ver quanta gente que está nos assistindo, que manda e-mail para mim, que realmente assim, vê, e porta que bate do nada, e chapéu que cai de chapeleiro do nada. Estava conversando com o Jorge Lordello. E assim, de repente uma sombra, você fala, será que eu estou louca? Não, mas é uma sombra. Ou então aquele arrepio que dá na gente. Então, parece um curto-circuito. Pois assim, é a passagem de uma energia eletromagnética, digamos assim, precisa ficar tão assustado, uma energia, né, do planeta, mas é um morto, né? Então, assim, pessoas que sentem
entendem, falam. Às vezes a gente olha para uma pessoa, eu quero deixar bem claro assim, eu tenho um pouco de, não é pena, é palavra pejorativa, mas assim, eu tenho muito respeito por virginiano e capricorniano. Comecem a analisar Virgem e Capricórnio. Eles são carregadésimos. Então, são. Por quê? Porque eles são médios e não sabem disso. Então, eles têm o quê? Encosto. Então, você olha para uma pessoa de Virgem, você fala assim, é um profissional maravilhoso. Mas você fala assim, não quero esse, eu vou pegar um que não é tanto, não é tão maravilhoso e não pega aquele ali, porque te dá uma sensação estranha. Então, a gente tem que trazer isso para o dia a dia, entender isso, lidar com essa energia, fazer um curso de reiki, que eu acho o máximo, você não precisa ser espírita, vamos para a técnica, sabe, tomar uns banhos de anil, que eu acho que faz bem para todo mundo, para eliminar essa coisa de encosto e de morto na minha casa, na casa da gente. E aí você vai levando a vida. O João vê, então o João é vidente e clarividente. É um médio vidente e clarividente. Porque tem essas coisas mesmo, né? Alguém vai falar mal dele, ele passa e pega. Eu sou a rainha, graças a Deus agora parou um pouco dessa história de telefone. Você vai desligar e você vê que a outra pessoa pensa que desligou e não desligou. E você ouve tudo que ela está falando de verdade a seu respeito. Eu acabei com uma amizade acho que de mais ou 15 anos, porque isso aconteceu. E o que eu fiquei ouvindo daquela pessoa, gente, eu não acredito, aliás, eu não acredito até hoje, nem gosto muito de falar esse tipo de coisa. Né? Aconteceu já uma pancada de vezes, assim, sabe? Às vezes não sempre das pessoas estarem falando mal, mas de estarem dizendo e falando coisas que você nem imagina, às vezes até coisas boas, porque não desliga o telefone. Aí eu pego e desligo, porque eu também não quero ficar ouvindo o que eles têm pra dizer. Né? Mas esse caso dessa amizade, gente, é inesquecível, uma coisa muito doida mesmo, né? Bom, já eu volto aqui para falar com vocês. A Nani Venâncio também, que a Márcia faz o programa da Nani na Rede Brasil, A Tarde é Show. A Nani teve uma experiência espiritual quando ela sofreu o derrame cerebral, que ela contou aqui pra gente também. Mas daqui a pouco a gente volta lá, ainda tem o velório do Chaves pra gente discutir. Mas aqui, ó, bom, deixa eu voltar aqui. Eu queria mostrar uma outra manchete dos jornais. A gente até comentou esse assunto ontem aqui com a Márcia Piovesan da revista Tititi, sobre esse papel feíssimo que a Maria Antonieta de las Nieves, a Chilindrina, a Chiquinha do seriado Chaves, não é, fez, dando uma entrevista à TV peruana e dizendo que a viúva do Roberto Bolanhos tinha sido amante dele e amante do Carlos Villagrán, o Kiko, na época do seriado Chaves, e ainda fora isso transava de quebra com o produtor executivo do programa. Isso 10 dias apenas após a morte do Roberto Bolanhos. Isso com a Florinda Meza sendo tendo a imagem atacada desse jeito, em pleno estado de viuvez e inconsolável como ela se encontra e precisando de muito apoio dos familiares e do público também. Como é que se faz uma coisa dessas, né? Então tá aqui na primeira página do jornal O Extra, Dona Florinda e seus 2 amantes. Olha o que ela conseguiu. Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha de Chaves, revelou que Florinda Meza, a Dona Florinda, foi amante de Carlos Villagrán, o Kiko, e de Roberto Bolanhos, o Chaves. O jornal O Extra, na parte de dentro, no caderno de variedades, dá inclusive uma página inteira para esse assunto, com aquele bordão, né? Sempre quando o Chaves aprontava, eles falavam, tinha que ser o Chaves. Então eles falam, tinha que ser no Chaves. Intérprete de Chiquinha cria polêmica ao contar as traições de Dona Florinda. E aqui vem o Kiko, vem ela, vem o Bolanhos e vem a Chiquinha falando tudo isso deles. Olha, gente, qualquer outra ocasião já seria inoportuno. Essa história tem mais de 40 anos. Se a Dona Florinda transou ou não transou, já prescreveu. E não seria da conta dela falar esse tipo de coisa de ex-companheiros de trabalho, ainda mais que ela vive até hoje de um personagem criado pelo Bolanhos. Toda a carreira dela, o sustento dela se baseia nisso. Falar uma coisa dessa num período de luto. Por que ela não falou quando o Roberto Bolanhos estava vivo? Ele e a Florinda poderiam enfrentá-la ou dar a versão deles dos fatos? Não, eu odeio gente que fala em cima da sepultura das pessoas, porque isso é de uma covardia absurda. E foi exatamente o que ela fez. Agora, eu, Chaves maníaca, eu que adoro todos os personagens e todos os artistas, eu não estou nem podendo ver a Maria Antonieta de las Nieves pela frente. Que decepção, gente. É muito difícil. O que é isso? Inveja e rancor. Agora, como alguém vive com rancor durante
durante mais de 40 anos. Para ela o tempo não passou, isso continuou lá dentro. É um espírito envenenado, né, Márcia? Como é que você vê isso? É falta de evolução? Para ela a vida não anda? É uma falta de evolução, isso chama inveja. Ela vai ter câncer, né? Infelizmente. Ela já teve, né, de mama. Então, ela vai ter de novo, porque Nossa. o ódio que ela tem dentro dela e a mágoa... É muito negativo, É né? muito, falar mal das pessoas dessa forma, jogar barro na vida das pessoas, lama, sabe? É muito triste. Então, assim, mostra a alma dela é negra. É negra. A alma dela... Faz um personagem infantil ainda. Então eu também deixei de gostar, porque assim a gente olha com outros olhos mesmo, quer dizer, né? Para que essa maldade? A gente percebe que ela tem, assim, vontade de prejudicar mesmo, de propósito, de agora mal. foi hora da vingança. Vou me vingar. Sei lá se não pagaram o que ela queria, sei lá como é que funciona essa história. Eu acho que ela era apaixonada pelo Bolanhos. Exatamente. Então, mulher apaixonada faz muito disso. Então, assim, você imagina o cara, tá vendo? É outra que vai ter que reencarnar e vai sofrer demais e vai ser amaldiçoada, porque isso se chama maldição. Ela está amaldiçoando as pessoas. Ela está jogando nas trevas o nome das pessoas. E com certeza, com este ódio que ela tem por dentro, ela cria. O corpo dela não está mais imune ao câncer. Claro. E infelizmente ela vai ficar muito doente antes de morrer. É isso que a gente vê. A alma dela está preta e o perispírito preto. Conclusão, ela vai morrer toda doente e coitada, talvez sozinha, porque fazer uma coisa dessa, eu acho que é uma alma que vai ficar sozinha. Isso, olha, é não respeitar, e a família, né? A passagem de quem fez o sucesso dela e muito menos a dor da viúva, mas daqui a pouquinho a gente vê o ponto de vista de Jorge Lourdella em relação a tudo isso. Bom, de volta ao nosso programa, opinião sobre Jorge Lourdella, essa atitude lamentável aí da Maria Antonieta de las Nieves, a chilindrina, a Chiquinha do Jardim. Sônia, uma falta de sensibilidade, ela não pensa no maior patrimônio dela, que é o público. O público adora o Chaves. Eu não conheço ninguém que não goste. A gente ama, gostava e gosta muito do seriado. Exatamente. E ela teve tanto tempo que ela poderia ter lavado essa roupa e vai fazer isso bem agora. Sônia, tem um estudo muito interessante nos últimos 10 anos que invadiu o mundo, chamado Lei da Atração. Eu recomendo vocês comprarem o livro Lei da Atração. E o livro diz o seguinte: você recebe aquilo que você emana, é uma energia. Então, muitas vezes a pessoa ficou doente é porque ela está recebendo uma energia que ela emanou. Com certeza. Então, ela vem nesse exato momento, onde o Roberto Bolanhos se parte, deixa a viúva, tá todo mundo, o mundo inteiro está triste. A gente viu nas redes sociais o carinho que todo mundo tem, aí ela vem dar faz um comentário que a gente nem sabe se é verdadeiro, né? Mas assim, muito infeliz, né? Uma falta de sensibilidade. Fiquei muito chateado com ela, mas não quero perder a imagem que eu tenho da Chiquinha. Eu já perdi, já sepultei eu também. tento manter a imagem dela, que eu achava um personagem muito bacana. Muito agora, como legal pessoa... mesmo, né? Mas por enquanto tô conseguindo não, tô achando muito barra, porque você vê o comportamento de o Edgar Vivar, o seu barriga do seriado. Ele chegou aqui, ele veio daquela semana, de 2 dias, acho, depois do sepultamento do Roberto Bolanhos, fora que ele ficou amigo dele a vida inteira. Ele chegou para um evento no Brasil que já estava marcado para comemorar os 30 anos do Chaves. O abatimento dele, né, a fisionomia de triste, era uma coisa comovente, a dor. O nosso repórter, o Bruno Tálamo, conversou com ele lá no México ainda, antes dele embarcar, e ele falou de toda aquela dor dele, sabe? Um comportamento impecável de quem é amigo mesmo, de quem está sentindo aquele luto, aquela dor da perda. Ela não, ela aproveita esse momento para jogar lama, como disse a Márcia, quer dizer, é muito ódio, cega as pessoas realmente. E olha, eu achava que ódio envelhece, amor, tudo perde a validade, mas pelo jeito não é bem assim, não. Estava enganada. Deixa eu falar de uma outra coisa para vocês, também em relação ao mundo artístico, que essa notícia aqui hoje pegou todo mundo de surpresa, né? A Tami ainda não veio a público falar sobre isso, ela já tinha deixado claro que ela iria fazer a mastectomia, ou seja, a cirurgia radical de retirada das mamas mesmo, porque ela quer aproximar o corpo da essência dela, né? Ela tem uma alma masculina, ela é um ser masculino num corpo feminino que ela rejeita. Então, várias pessoas que têm essa condição procuram aproximar corpo e alma para viver em harmonia, e é o que ela está fazendo. Só que essa cirurgia radical mesmo, ela fez no Hospital São Luís, e já já a gente fala sobre o aspecto
espiritual dessa questão. O Jorge Lordello também dá a opinião dele. Agora, bom, volto lá já com os nossos convidados, né? Aliás, é agora mesmo. E a gente vai falar da história da Tami. A Tami Miranda fez mastectomia, cirurgia para retirada dos seios, ficou internada no Hospital São Luís, em São Paulo, e ela teve alta hoje, tá certo? A Tami vem passando por um processo de transexualização, tá tomando injeções de hormônios masculinos e até uma barbinha já começou a crescer. Mas antes da Márcia falar, o Lordello também dá a opinião dele sobre esse assunto. Vamos pegar os contatos dos nossos convidados. Márcia Fernandes. Meu site, que é o www.marciafernandes.com.br. Estou no Instagram, estou no Face, respondo muita gente. E o telefone, 011-3711-0180. Livro. Esse livro. Olha, você tem vários livros da Márcia Fernandes à sua disposição no site dela, que é o www.marciafernandes.com.br. Esse daqui é o Salmo Nosso de Cada Dia, que eu também tenho, né? E que é lindo, é ótimo pra gente ter mesmo e fazer os salmos, que ó, uma senhora proteção, peça o seu, tá certo? Bom, deixa eu voltar lá, né? E vamos falar do velório do Roberto Bolanhos, é isso, diretor? Vamos colocar as imagens novamente e a Márcia Fernandes vai falar, e o Jorge Lordello também, da opinião dele, porque foi um dos vídeos mais acessados dos últimos tempos, para vocês terem uma ideia. Também puderam, o seriado Chaves passa, né? E vai continuar passando em mais de 30 países, para vocês terem uma ideia, não é só a América Latina, na Ásia também passa. Então, a repercussão era enorme. Aí o momento da missa, padre fazendo a celebração, o caixão do Roberto Bolanhos aí, como vocês estão vendo, no centro do estádio Azteca, e começa a aparecer uma imagem, né, de como, o que é essa imagem? Alguém lá em cima e depois aquela nuvem branca, aquela imagem branca, aquela coisa toda. Olha lá. Tá vendo? E aí eles disseram que essa imagem branca que fica se movendo seria o espírito de Roberto Bolanhos, do seu próprio velório. Verdade ou armação ou ficção? Já a sensitiva Márcia Fernandes conta aqui pra gente, e o Jorge Lordello também. Mas, bom, deixa eu voltar aqui. Márcia Fernandes, é verdade? É uma farsa? Como é que você vê tudo isso? Você sabe que eu estou olhando bastante, mas assim, acontece muito isso de verdade. De verdade. Mas o ectoplasma de um defunto, digamos assim, não é tão tênue assim, ele é mais cinza. Eu diria para você que não, da minha parte, porque ele está muito transparente demais. Normalmente ele é bem mais acinzentado, ele é mais branco, bem leitoso, digamos assim. Leitoso, né? Então eu acho que isso aí me parece... Mais definido do que essa cor. É mais definido, assim, né? mas assim, é um borrão mesmo, sabe? Certo. Não é uma coisa tão tênue. Me parece que eles pegaram o fundo e brincaram com aquela imagem do fundo. Então, para mim, isso não é verdadeiro. Técnica, na verdade, é uma né? técnica. É uma farsa isso para você. É muito transparente para ser real. O espírito dele até poderia estar aí, porque é uma coisa que acontece... Normalmente está, viu? 80% não. Está, mas não é aí. Não é nesse esse caso. Isso eu que saberia, a gente está viu? vendo aí, você saberia? Eu saberia. Essa é uma opinião abalizada. Jorge Lordello, já sabe eu tenho a certeza absoluta que é uma farsa e vou provar para o público por quê. Então prova. Primeiro, Sônia, a gente observa os detalhes, se a gente pudesse aproximar, os detalhes aqui da gravata e da roupa. Como assim? São detalhes muito específicos que me dá a impressão que realmente isso é uma fotografia que eles pegaram e fizeram uma projeção. Outro detalhe importante, nós temos um castiçal. Essa imagem, ela está na frente do castiçal, ela não está atrás. Eu fico impressionado com imagens onde aparece uma imagem que seria de um espírito atrás de algum objeto e aquela imagem não transpassa o objeto. Se você observar aqui, Sônia, ele passa na frente do objeto, desse castiçal. Essa é original, olha aqui. Olha aqui. Ele tá na frente do castiçal, é isso? Se ele tivesse atrás e ele passar aqui, ele passa na frente. Então eu tenho absoluta certeza que é uma farsa. Uma montagem, na verdade, né? E segundo o especialista de outros países, não é? Se trata de uma farsa, realmente. A Márcia tem toda a razão, o Lordello aqui até comprovou como é que isso foi feito. Alguém, né, de
má fé, essa coisa toda, e que sabia que ia provocar uma comoção aí nos milhões de fãs do Roberto Bolaños e do seriado Chaves pelo mundo afora. E realmente aconteceu, porque se o pessoal queria muitos cliques, muitos acessos, conseguiu, porque é um dos mais acessados dos últimos tempos. Mas é farsa, não tem a ver com nenhum fenômeno espiritualista, na verdade. Existe esse tipo de coisa, como a Márcia Fernandes disse, existe, mas aí não é o caso de maneira alguma, porque não tem as características de um ectoplasma, né, Márcia? De jeito nenhum. Isso não é ectoplasma de forma alguma. Eu até olhei demais, porque é uma igreja, né? Então é assim. Um palco montado no meio do estádio. Pois é. Você sabe daquele corredor que a noiva casa? Sim. Aquele corredor é um corredor sombrio demais para nós videntes, porque é um corredor onde as almas malditas vão afrontar Deus. Eles entram na igreja e ficam ali, em pé, e fazendo um monte de gestos, etc. Então eu olhei também e falei, de repente é uma alma sofrida. Mas não, é uma montagem com certeza. Com certeza. Obrigada, Márcia Fernandes, querida, mais uma vez aqui com a gente. Jorge Logallo, muito obrigada. Até a próxima também. Então, indo embora, hein? A gente volta amanhã às 3 da tarde com mais uma Tarde é Sua. Obrigado pelo carinho, pela companhia. Super beijo. Tchau, tchau.